da causa de pedir em vista do contrato de venda e compra, ou mesmo lá o enriquecimento sem causa, então, segundo a doutrina de João Anápio Borges, a sociedade pode demandar contra o seu cliente de qualquer modo. Fazendo essas considerações a respeito da sociedade em comum, nós temos agora a condição de marcar as alternativas na prova da OAB com tranquilidade, com consistência, com consciência. Agradeço poder fazer parte desse projeto de estudo, porém, mais do que isso, o seu projeto de vida. E agora, vamos seguir para o segundo bloco, o bloco Pergunte ao Professor. Vamos agora para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos para a primeira pergunta. Professor, as sociedades de fato e as irregulares deixaram de existir? Fantástica pergunta. As sociedades de fato e as sociedades consideradas irregulares deixaram de existir? A pergunta é muito boa, justamente porque conversamos que o Código Civil hoje regula as sociedades que não levaram os atos constitutivos a registro. Já conversamos, são essas as sociedades em comum. Porém, de modo anterior ao Código Civil de 2002, tínhamos a legislação comercial de modo a se omitir em relação às sociedades em comum, considerando que não poderiam reconhecer uma espécie societária que está fora dos ditames legais. As legislações anteriores não tiveram a inteligência do Código Civil de estabelecer regras punitivas para essas espécies societárias, para as sociedades em comum. Então a doutrina precisou ser criativa. A doutrina precisou criar a esse respeito. Algumas doutrinas, e eu cito o exemplo, as doutrinas dos professores Pontes de Miranda e Rubens Requião, consideravam que as sociedades de fato eram as sociedades que sequer, que em nenhum momento contrataram por escrito. Eram sociedades contratadas verbalmente. Considerando então que as demais eram as irregulares. A doutrina do professor Fran Martins, citada também pelo ilustre professor Marlon Tomazetti, grande professor da atualidade, vai demonstrar que não importa. As sociedades de fato deveriam ser consideradas tanto aquelas sociedades que não tinham um contrato escrito, mas também aquelas que, ainda que possuíssem contrato escrito, não tinham levado o seu contrato a registro. Verifiquem que apenas na citação dessas duas doutrinas, fica muito tranquilo, fica fácil perceber que ali havia, naquele momento havia, uma crise a respeito de se identificar quais seriam as sociedades consideradas de fato e quais seriam as sociedades consideradas irregulares. Existiam alguns doutrinadores também que diziam o seguinte: olha, não interessa essa classificação. Todas essas sociedades estão assim consideradas sociedades irregulares, estão na irregularidade. Isso trazia esse transtorno, essa dificuldade, essa crise de identidade, que hoje é desnecessária. Então, as sociedades antes consideradas para alguns doutrinadores de fato, outras irregulares, alguns entendendo que todas são irregulares, todas essas espécies foram abrangidas pelas sociedades em comum, pelos preceitos contidos nos artigos 986 a 990 do Código Civil.
As sociedades de fato e as sociedades irregulares jamais deixarão de existir. As sociedades daqueles que estão fora dos ditames legais jamais deixarão de existir por diversos motivos, por motivos pessoais, e isso significa que a todo tempo o legislador terá de manter olhos abertos a esse respeito. Vamos então seguir para a próxima pergunta, a segunda pergunta. Professor, a sociedade somente será empresária após o seu registro? Pergunta: a sociedade apenas será considerada uma sociedade empresária após o seu registro? Não. O registro não é condição para que uma sociedade seja considerada empresária ou uma sociedade seja considerada sociedade simples. Para que uma sociedade seja considerada empresária, é necessário que esta sociedade esteja de acordo com aquilo que está no artigo 966 do Código Civil, onde estabelece: considera-se empresário quem exerce profissionalmente, portanto de maneira habitual, de maneira pessoal, atividade econômica com intuito lucrativo, organizada, organizando os fatores de produção, organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. Quem cumpre esses elementos, os elementos demonstrados como profissionalidade, organização e atividade econômica, está na empresarialidade. O parágrafo único do 966 vai demonstrar que não se considera empresário quem exerce atividade intelectual de natureza científica. São os médicos, os engenheiros, literária, os escritores ou então os pintores na atividade artística, ainda que tenham alguns auxiliares e colaboradores, a não ser que se organizem de modo empresarial. Então, vejam lá, a condição para que alguém seja empresário ou que alguém seja considerado como intelectual é aquela do cumprimento daquilo contido, daquilo que está como contido no artigo 966 do Código Civil e o seu parágrafo único. Não é condição para que alguém seja empresário ter o registro. Então, isso significa que uma sociedade em comum é também abrangida por aquela sociedade que cumpre os requisitos daquilo que nós chamamos de empresarialidade, porém, ainda que cumpra tais requisitos, ainda que tenha contratado do modo contido no artigo 966, não levou seus atos constitutivos a registro no órgão competente. Então, a resposta à sua pergunta é no sentido de que o registro é desnecessário para a constituição do empresário ou da sociedade empresária. Porém, sem o registro, ela será tida como sociedade em comum. Não importa que tipo societário tenha sido escolhido. Vamos seguir para a próxima pergunta. Professor, se dois sócios assinam um contrato de sociedade limitada, mas eles não registram esse contrato, eles têm uma sociedade limitada ou uma sociedade em comum? Essa pergunta também deve ser considerada aí num verdadeiro espetáculo. Poxa, imagine lá, se a sociedade ela é tida no seu contrato, ela nasceu para ser considerada uma sociedade limitada, é lógico, é claro, que no contrato social os sócios tiveram o cuidado de titular aquele contrato como contrato de sociedade limitada. E colocou, e os sócios com toda certeza escreveram lá nas suas cláusulas todas as características da sociedade limitada, em que a responsabilidade limitada a partir da integralização do capital, do pagamento do capital, do pagamento daquilo que os sócios se comprometeram para com a sociedade. E a pergunta que ficou é a seguinte: essa sociedade nasceu, essa sociedade foi constituída para ser uma sociedade limitada.
Mas essa sociedade possui contrato, contrato escrito, contrato intitulado contrato